Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi, estamos aqui todo domingo, lendo as Escrituras e comentando. Estamos lendo agora o Evangelho de João. Chegamos no capítulo 9, onde Jesus faz um grande milagre e através desse milagre ele tem muito a nos ensinar. Vamos ler? João capítulo 9, verso 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Antes de continuarmos, eu queria comentar sobre essa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, que é uma pergunta que muitos de nós fazemos sobre o sofrimento humano, né? Eles queriam saber o seguinte: aquele homem havia nascido cego porque ele tinha cometido pecado ou porque seus pais tinham cometido pecado? Para a gente entender essa pergunta, a gente precisa saber o que se cria, né? O que as religiões explicam sobre o sofrimento. E no Oriente, no continente africano, Extremo Oriente, há uma crença de que as pessoas, quando morrem, elas tornam a voltar a esse mundo para pagar os pecados da vida pregressa. O nome disso é karma, né? E eles acreditam nessa roda da encarnação. Os indianos acreditam, os brahmanes, né? Muitos povos africanos da África subsaariana acreditam. Na China, no Japão, essa crença na reencarnação para cumprir a lei do karma, a chamada roda das encarnações, onde as pessoas pagam os pecados cometidos em vida passada, era uma crença conhecida, né, naquele tempo. E talvez os discípulos estavam pensando sobre isso. Será que esse homem nasceu cego porque tenha cometido um pecado em alguma outra vida? Uma outra ideia que se tem é a ideia de que, por causa dos pecados dos pais, Deus havia castigado aquele homem, né? E havia castigado os pais, fazendo com que seu filho nascesse cego. Muitas pessoas acreditam que o sofrimento seja, de alguma forma, um castigo por pecados dos nossos pais, por pecados dos nossos antepassados. E essa ideia de um Deus que castiga os pecadores também é uma crença muito alimentada pela religião. Alguém já disse que a gente obedece mais fácil temendo do que amando. Então é uma estratégia da religião desse mundo apresentar um Deus que castiga. Isso faz com que as pessoas tenham medo e obedeçam às regras da religião. Isso é próprio da religiosidade humana, conceber um Deus que castiga. Mas aqui Jesus disse que não era nem uma coisa nem outra. Aquele homem não havia nascido cego, nem por causa dos seus próprios pecados, nem pelo pecado dos pais. Mas olha o que Jesus diz no verso 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Naquele caso específico daquele homem, não tinha nada a ver, óbvio, nem com o pecado dele, e nem com o pecado dos seus pais. Aquilo não era nenhum tipo de castigo, como muitos religiosos acreditam. Mas Jesus dá uma outra visão sobre o sofrimento aqui. E que no caso daquele homem, ele havia nascido cego para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, naquele caso, Deus tinha um propósito.
fazia parte do propósito de Deus para a vida daquele homem, aquele dia e hora que ele iria encontrar com Jesus. E veja o que vai acontecer. Verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Em outros evangelhos, diz que esse homem, Jesus fez isso mais uma vez, né? João resumiu aqui, diz que o homem foi, se lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Disseram-lhe, pois, verso 13, levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Presta bem atenção. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como via. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Essa é a lógica da religiosidade humana. Esse homem não é de Deus porque não obedece às regras. Esse homem não é de Deus porque não faz as coisas como é ensinado na doutrina da nossa religião. É assim que eles julgam o que é de Deus e o que não é. Isso não tem nenhuma surpresa, é próprio da religião humana, que havia sido transformado, né? Havia sido transformado a fé do povo judeu, né? Ou seja, o judaísmo havia se tornado uma religião humana, com regras humanas, com lógicas humanas, mas nenhum conhecimento de Deus. Verso 17. Não, continua. Como pode, alguém vai dizer assim, né? Eles dizem, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo, é esse o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Olha a resposta. Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe e ele mesmo falará sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. É assim que a religião trata, com quem encontra com Cristo. Toda religião, incluindo o cristianismo. Se alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, de tal maneira que começa a conhecer a Deus e começa a ter uma visão de Deus diferente daquela ensinada pela religião, ele vai ser expulso. Isso é fato. Isso é fato. E isso acontece desde sempre. Desde que surgiu a religião humana lá na Torre de Babel. Todo o sistema religioso desse mundo, que ensina um Deus que castiga, que inclui temor nesse Deus, que tem regras e
todas as pessoas religiosas, independente de que religião, e isso inclui também até o próprio cristianismo, que tem um encontro verdadeiro, de tal forma que Deus se torne maior do que a própria religião, vai ser expulso. E os pais desse homem tinham medo disso, de serem expulsos da sinagoga. Mas vamos continuar aqui. Verso 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntar-lhe ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, ser pecador não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. A maravilha estava nisso. Deus operando fora dos limites da religião. A religião não aceita isso. A religião diz que Deus opera naqueles que estão naquela religião, por intermédio daqueles que fazem parte. Para eles é impossível que Deus haja fora, que Deus haja no meio de outras religiões, que Deus haja no meio de quem não tem religião. E por isso aquele homem diz, a maravilha está nisso, vós não sabeis de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Ou seja, ele está fora do controle da sua religião, mas ele operou uma maravilha. E Deus opera assim até hoje. Verso 31, ora, nós sabemos que Deus, ele continua dizendo, né? Maravilha é essa, né? Vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Foi isso que ele tinha aprendido na sinagoga, provavelmente com aqueles mestres, né? Que estavam agora totalmente confusos, né? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Porque isso não era uma simples cura de alguém que estava enfermo. Aquilo era um milagre. Porque Jesus tornou, Jesus praticamente criou novos olhos para aquele homem. Porque aquele homem havia nascido cego. Não era uma cura, era um milagre. Não era uma simples cura. Era algo muito notório. Não era algo que podia ser sugestionado. Não era algo, não era uma enfermidade psicossomática que muitas pessoas, há pessoas até que ficam cegos por problemas mentais, né, psicológicos. Não era uma cegueira psicológica. Nem uma enfermidade. Aquele homem nasceu cego. Aquilo era um milagre. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E expulsaram. Típico da religião. A religião gosta de ensinar, mas não gosta de aprender. O religioso, ele está sempre pronto a ensinar, mas ele não está disposto a aprender. Expulsaram ele da sinagoga. Jesus ouviu que o tinham expulsado, encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, tu já os tem visto, e é aquele que fala contigo. Aquele homem que nasceu cego, a primeira coisa que ele viu foi o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador dele.
Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, presta atenção agora, eu vim a esse mundo para juízo. Jesus agora vai falar sobre como é o juízo de Deus, que não tem nada a ver com castigo aos pecadores. Essa é a ideia que a religião ensina, que Deus castiga quem não obedece os mandamentos da religião, que Deus castiga os pecadores, que são aqueles que estão fora da religião. Essa é a visão que a religião tem. Sendo que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que todos pecamos. Todos somos pecadores. E a religião nada pode mudar sobre isso. Mas olha o que Jesus fala, como Deus julga. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Esse é o juízo de Deus. Lá no primeiro capítulo de João diz que quem faz o bem vem para a luz, quem faz o mal se afasta da luz. E João não estava se referindo ao fato de todos sermos pecadores, de todos fazermos coisas que vão contra a vontade de Deus. Mas ele está falando sobre a índole do coração. Aqueles que querem, que sabem que são pecadores e querem encontrar perdão e salvação. E aqueles outros que sabem que são pecadores, mas de forma hipócrita, encobre seus pecados com a autojustiça da religião. E o juízo de Deus é justamente esse. Jesus veio para que aqueles que são cegos, e que sabem que são cegos, e que buscam a luz, encontrem, tornem a ver. E aqueles que são cegos, mas dizem que veem, dizem que enxergam, esses nunca encontram a luz de Deus. Enquanto o coração do homem encobrir os seus pecados com autojustiça, e é por isso que surgiu a religião humana. A religião humana é uma forma humana, egoísta, egocêntrica, de autojustiça. É uma forma de dizer que nós agradamos a Deus pela nossa própria justiça. No caso aqui, os fariseus confiavam na lei de Moisés. Confiavam nas regras da religião. Confiavam em fazer parte da sinagoga. Essa era a confiança deles, de estarem na religião certa. Por isso eles achavam que Deus estava do lado deles. Ainda que eles sabiam que eram pecadores, como todos os homens, eles se sentiam melhor, superior, porque é isso que a religião faz. A diferença do evangelho para a religião é que o evangelho nos faz enxergar a nós mesmos, nos faz ver que nós não somos melhores do que ninguém. Não faz nós querermos achar que devemos ensinar os pecadores. Essa atitude, esse orgulho, é fruto da religião. Ele é como poderíamos dizer, uma consequência, um efeito colateral. Essa é a palavra que eu queria falar. Um efeito colateral da religiosidade humana. O orgulho, o sentimento. Eu, através das minhas obras de justiça, estou pagando os meus pecados. Ou mesmo nas religiões orientais, eu, através do meu sofrimento, estou pagando os meus pecados. Tudo isso é justiça humana. Vem daquela ideia do homem
porque conhece o bem e o mal, pode, a partir do seu próprio esforço, fazer o bem. Por isso Jesus disse, eu vim ao mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram também, nós somos cegos? Disseram-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Em outras palavras, se vocês reconhecessem de coração que são cegos, que precisam de luz, que precisam de salvação, vocês teriam seus pecados perdoados por Deus. Porque Deus, ele é perdoador de pecados e não castigador de pecados. O juízo de Deus não envolve castigo, não envolve uma vingança divina contra aqueles que ousam a desobedecê-lo. Mas o juízo de Deus é justamente esse. Ele nos fez livres. Nós, seres humanos, por causa do pecado, não podemos fazer o bem. Mas isso não impede de nós sabermos sobre o bem, de nós sabermos sobre o mal e de nós querermos o bem. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, o querer está em mim, mas não o efetuá-lo. Miserável homem que sou. Isso é um coração honesto, que sabe o que é o certo, que sabe que não consegue fazer o certo, porque existe algo no seu coração, que é a cegueira do pecado. Mas quando se reconhece isso, e se quer a verdade, nós encontramos a verdade. Por outro lado, se nós preferirmos ir pelo caminho largo da alta justiça e começamos a confiar na nossa religiosidade, nas nossas boas obras, nos nossos feitos, na nossa obediência à religião, então nós permaneceremos no pecado. Que Deus possa ter hoje aberto os seus olhos para você enxergar a sua real condição e poder chegar a Cristo e encontrar perdão, luz e salvação. Que Deus possa nos abençoar à medida em que lemos e que Deus fala conosco através da sua palavra encontrada nas Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe.